A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus. Palavra revelada, irmãos. No canal Revelação da Palavra se encontra do livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Glória a Deus. Só até aqui, irmãos. Nós entendemos, irmãos, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi inspirada, irmãos, por Deus, pelo Espírito Santo. Na Bíblia, irmãos, se encontra tudo o que o cristão precisa, todas as necessidades de um cristão, irmãos, se encontra neste livro, nesta palavra. Nela está o firme fundamento, irmãos. A palavra de Deus, ela é completa, ela é infalível. Nós cremos, irmãos, na Bíblia por inteira como infalível palavra de Deus, revelada aos homens na terra pelo Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, revelou esta palavra, os livros, para os servos de Deus na terra. Então, irmãos, essa palavra, ela é infalível, ela se cumpre, ela é mais atual, irmãos, do que qualquer jornal, do que qualquer noticiário. Esta palavra, irmãos, ela contém profecias que se cumpriram e profecias que ainda hão de se cumprir. A palavra de Deus, irmãos, pregada pelos seus servos na terra, ela tem o cumprimento, irmãos, da sua profecia. Aqueles que pregam, irmãos, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, irmãos. Aqueles que pregam as Escrituras Sagradas, aqueles que pregam a palavra viva do Deus Altíssimo, irmão. A palavra genuína tem se cumprido na terra. A profecia, irmãos, ela foi encerrada pelos profetas. Todos os profetas, irmãos, que profetizaram no Velho Testamento, os profetas maiores, tiveram suas profecias cumpridas, seus relatos, como o tsunami, como as torres gêmeas caídas, as pestes, as pragas. Todos estes acontecimentos, irmãos, foram relatados pelos profetas Daniel, profeta Isaías, profeta Jeremias. Todos os profetas foram boca de Deus na terra, mas um profeta, irmãos, chamado Jesus Cristo, que é o nosso Messias, suas profecias, irmãos, têm se cumprido através desta palavra. A Bíblia, irmãos, não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro de conto de fadas, não é uma história, não é um gibi, um quadrinho. A Bíblia, irmãos, ela é um livro espiritual. Na Bíblia, irmão, nós encontramos tudo o que nós precisamos para nos guiar, para nos alimentar, para nos mantermos informados, irmãos. Tudo o que acontece no dia a dia dos noticiários, irmãos, seja jornais da Globo, do SBT, da Record, da Band,
Todos os jornais, irmãos, mais importantes do planeta, CNN, seja do mundo, irmãos, do globo terrestre, não tem, irmãos, a notícia mais revelada, mais atual do que a notícia da palavra de Deus, irmãos. Nenhuma noticiário você pode ter um furo no jornalismo, um furo de reportagem, mas você vai transmitir algo, irmãos, que a Bíblia já falou há mais de 1000 anos. Todos os acontecimentos atuais foram revelados através deste livro sagrado chamado Bíblia Sagrada. O homem, irmãos, na terra já tentou por inúmeras vezes acabar com a Bíblia. Estão denigrindo esta palavra, modificando, alterando a palavra de Deus. Mas, irmãos, a palavra contida do livro sagrado, ela pode ser alterada, pode ser mudada o contexto, mas aqueles que têm esta palavra, irmãos, gravado, os contextos verdadeiros da Bíblia, a verdadeira mensagem que Jesus Cristo deixou na terra, irmãos, nunca vai ser alterada no coração do homem. A palavra sempre será a mesma. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Assim diz o Senhor Jesus. O homem, irmãos, altera, o homem muda, o homem faz a Bíblia que for, para agradar quem for. Mas as verdadeiras Escrituras, irmãos, está gravada no coração do homem. Aqueles que conhecem a voz do verdadeiro pastor, chamado Jesus Cristo, conhece a voz que é transmitida pelas palavras das Escrituras. E as palavras verdadeiras, irmãos, surtem efeitos. Glória a Deus, irmãos, porque a fúria é grande contra a Bíblia Sagrada. Estão planejando, irmãos, estão tentando desmoralizar, desatualizar, fazer com que o homem não acredite nas Escrituras. Estão levando escândalos, falando que a Bíblia é um livro de mentira. Estão desacreditando da palavra, dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela não contém, ela é a infalível palavra de Deus na terra. Ela não contém, ela é a palavra de Deus na terra. Aqueles que acham, irmãos, que a Bíblia contém, é como se tivesse um ponto, irmãos, de interrogação para colocar dúvida. Será que é só a Bíblia que contém? Ou existe outro livro que contém também a palavra de Deus? Porque, irmãos, para os falsos profetas, a Bíblia precisa de ajuda, precisa de um auxílio, de um livro de um profeta, de um falso profeta, para ajudar os contextos bíblicos. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não precisa de ajuda, ela não precisa de auxílio, ela é a boca de Deus na terra. Quem prega, irmãos, esta palavra com autoridade, quem acredita nesta palavra, irmãos, não precisa de autoajuda, não precisa de psicólogo, de terapeuta, irmãos. Só precisa de confiar nas palavras que estão escritas neste livro, nas promessas, irmãos, que estão aqui. A Bíblia, ela é espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, irmãos. Ela serve tanto para dissipar o mal, como também para trazer o mal para a pessoa, porque nas Escrituras, irmãos, no livro de Apocalipse fala: aquele que diminuir ou alterar uma vírgula deste livro, as maldições deste livro virão
na vida dessa pessoa, irmão. E quantos têm alterado a Escritura Sagrada? Quantos são aqueles, irmãos, que têm pegado a Escritura, prostituindo as Escrituras para se favorecer? Mas a palavra de Deus, irmãos, ela vai se cumprir. Satanás tem se enfurecido contra a Escritura, contra a igreja, mas as palavras que estão dentro deste livro, irmãos, da Bíblia Sagrada, nos relatam, nos dão a certeza que ele vai ser derrotado e vai ser lançado, irmãos, no abismo, junto com aqueles que o escolheram. Não só ele, irmãos, o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Mas os homens que desobedecerem a Deus, irmãos, que não reconhecerem Deus como o único Salvador da sua vida, que não aceitarem Jesus, vão para o lugar de abismo, vão padecer na eternidade do sofrimento, irmãos. A Bíblia nos dá esta mensagem. No livro de Apocalipse, irmãos, são relatos de coisas que ainda vão acontecer. Mas a Bíblia também fala através do Senhor Jesus: na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus, irmão, foi preparar essas moradas para nós, para aqueles que foram eleitos, irmãos, para aqueles que escolherem o caminho certo, o caminho verdadeiro, o caminho da verdade, irmãos, o caminho da Bíblia, que é a verdade, que é a palavra de Deus, que leva até Jesus Cristo. E por Jesus Cristo você vai até Deus, você vai herdar a vida eterna, não só uma mansão celestial no céu, mas a alegria eterna. Esta palavra é fiel e verdadeira. A Bíblia contém e a Bíblia é a palavra de Deus na terra. A Bíblia, ela é a fiel e verdadeira palavra de Deus na terra. Deus seja sempre louvado.